chamo de Dani. Eu já frequentava no FEG e agora eu conheci seja bem-vindo. Obrigada. É daqui mesmo, de BH? Sim. Então tá bem. Mais alguém não, né? Então nós vamos fazer a nossa prece e o Dom Pedro vai orar em nome de todos eles. Tudo conectado. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Mestre tão amado, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, todos nós estamos aqui ansiosos pelo teu carinho, pelas tuas bênçãos, pela tua paz. E sempre, Mestre, todos nós estamos aqui ajoelhados, implorando para que os nossos corações queimem diante da presença do teu Santo Espírito. E, não obstante a dureza dos nossos próprios espíritos, por graça e misericórdia, Mestre, permita que nós, nesta noite, registremos o teu Santo Espírito e a tua presença aqui conosco. Jesus, sempre que nós nos encontramos aqui no Saber Amar, que é este educandário para as nossas almas, que é um local em que nós aprendemos tanto, em que nós somos tão felizes, nós só podemos sempre, Mestre, ajoelhados aqui, te agradecer e pedir para que, com as forças vindas do teu coração, nos auxilies na lembrança de que, apesar de todo e qualquer esforço, empreendimento, de intelectualidade ser maravilhoso, só o amor é capaz de construir em nós e por nós o teu reino de paz, de sabedoria, de felicidade. Nós estamos aqui unicamente por ti, Mestre, para tornarmos-nos servos mais dignos, mais honestos, mais fiéis. E apesar da nossa distância dos anjos, já habita em nossos corações uma vontade sincera de um dia apresentarmos-nos diante da tua presença como aqueles que cumpriram suas missões como completistas. Nós chamamos muito, Mestre, pedimos para que o Senhor auxilie o Geraldinho aqui, intua-o para que ele divida conosco tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar com todos nós. E mais uma vez, Mestre, com muita gratidão, com muita felicidade, nós te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, ser conosco aqui, na nossa reunião, e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Bom, gente, então hoje estamos no estudo 16 e a gente vai começar com Platão. Vocês sabem que Allan Kardec apresenta a doutrina de Sócrates e Platão como precursoras do cristianismo, né? Eles viveram aí por volta de 6 séculos antes de Cristo, mas hoje aqui a gente vai focalizar somente essa questão do corpo e da alma. O que Platão disse sobre isso, né? Inicialmente, o corpo é o cárcere da alma. Olha que coisa interessante, né? O Espiritismo explica que a alma é o espírito encarnado aqui na vida terrestre. Se é o corpo o cárcere da alma, logicamente, num mundo de expiação e de provas, isso fica muito claro, né? É justamente a necessidade que nós temos de restringimento do nosso potencial mais avantajado, que está em sede na força do pensamento. E ele ainda diz, o corpo humano, olha como é perfeito isso. Gente, nós estamos falando de um cara que viveu 600 anos antes de Cristo. 2.700 anos atrás, quase. Né? Como isso se encaixa perfeitamente com o entendimento da doutrina dos espíritos.
O corpo humano é a carruagem, eu, o homem, a conduz. O pensamento são as rédeas e os sentimentos dos cavalos. Quase que de forma alegórica, ele está falando que Emmanuel vai escrever por Chico Xavier no livro Pensamento e Vida. Lembra-se do debate que nós tivemos aqui, que o pensamento surge depois dos sentimentos? E os sentimentos são causados pelas emoções, né? Então, é bem interessante esse ponto aqui. Vamos avançar mais quando ele diz: pensar, o falar da alma consigo mesmo. E nós estamos estudando justamente o pensamento, o falar da alma consigo mesmo. E depois ele diz: as ideias são a fonte de todas as coisas. A fonte de todas as coisas, as ideias, é o que nós estamos estudando. O potencial primário do pensamento que se expressa refletindo a potencialidade divina que vem do alto em nós, né? Deus, o Criador, a causa primária de todas as coisas, nós lhe refletimos a imagem através do potencial primário do pensamento. E isso já era dito por Platão. As ideias são a fonte de todas as coisas. Aí a gente pode complicar um pouco, né? Porque nós estamos no século XXI. E no século XXI, nós temos um grande médico indiano, que é o Dr. Deepak Chopra. Ele vai estudar a vida interior, os pensamentos, as emoções, a memória e o desejo. Ele participa, né, em congressos, participa de congressos, de podcasts no mundo inteiro. A nossa querida doutora Marlene Nobre teve condição de entrevistá-lo pessoalmente. Ele participou de um dos congressos que ela patrocinou na Europa sobre medicina e espiritualidade. E é, naturalmente, uma pessoa que está muito ligada nessa fronteira da espiritualidade e da ciência, que é essa quebra de paradigma que nós vivemos no mundo atual, onde o materialismo vai ruindo, a concepção materialista vai ruindo, porque ela se baseia no quê? Na matéria. E cada vez mais os nossos instrumentos, ao perquirirem a matéria, verificam que ela quase inexiste. Não é? 99% dos átomos são formados de energia do vácuo quântico, aquilo que nós não vemos. Não é? Então, nós vamos chegando nesse momento em que a ciência, já perquirindo a espiritualidade, está desfraldando um novo horizonte para a regeneração humana, em que o materialismo deixará de ser paradigma para as nossas vivências e ingressará na Terra um outro paradigma, que é o paradigma da imortalidade, é o paradigma da espiritualidade. E ele, Deepak Chopra, é um dos grandes pesquisadores dessa fronteira. Alguns livros dele aqui eu trouxe. Por exemplo, pergunte a Deepak Chopra sobre saúde e bem-estar. Ele vai inaugurar na medicina uma nova ciência do bem-estar, em que se caracteriza e se oportuniza a espiritualidade como um mecanismo imprescindível para o bem-estar da criatura humana. E quando ela não tem vamos dizer assim, essa realidade dentro do seu mundo íntimo,
a tendência ao sofrimento é muito maior. No outro livro, ele fala, pergunte Deepak Chopra sobre espiritualidade. Naturalmente, ele é indiano, a cultura toda hinduísta, não é, milenária da Índia, ele vai refletir muito bem isso, vai falar principalmente da nossa necessidade de meditação, de sair do mundo objetivo em busca do seu eu. No outro livro, Deepak Chopra, sobre meditação e consciência superior, onde ele vai abordar a noção dele bastante avançada sobre consciência. É uma noção bastante avançada. E esse último aqui, Deepak Chopra, pergunte a ele sobre amor e relacionamentos. Então, são 4 obras. Ele escreveu dezenas de obras, eu escolhi apenas essas 4, só para introduzi-lo aqui para vocês. E agora, vamos a um primeiro filminho, em que ele vai falar de um cientista, neurocientista, da Universidade de Nova York, que é David Chalmers, que antes de trabalhar na Universidade de Nova York, trabalhou nas universidades australianas. E ele vai fazer referência a Platão e o mundo das ideias no problema da mente-corpo de Platão. Antes ele fala no problema difícil da consciência, que é abordado por esse neurocientista David Chalmers. E vai relacionar essa proposta de Chalmers, que é absolutamente contemporânea, na Universidade de Nova York, com o problema suscitado por Platão no que ele chamou no problema da mente-corpo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Vamos ver se agora funciona, hein, Júlio? Menos de 0,01% visível que, por sua vez, constituem as partículas que ocupam um local no espaço-tempo, em meio a bilhões de galáxias. Quando você não os observa, eles desaparecem em ondas. Elas são construções matemáticas. Os números imaginários existem apenas na matemática. De que é feito o universo? Nós sabemos que o único palpite que temos é que ele é feito de nada. Então, o que nos leva à segunda questão em aberto na ciência. Se algo é feito de nada, por que tem essa aparência? Se você, eu, estavam as estrelas, as galáxias, as montanhas, por que teriam tantos sentimentos se somos feitos de nada? Isso, o problema difícil da consciência é assim chamado. David Chalmers, que cunhou essa palavra, professor de filosofia agora na NYU, antiga Austrália, cunhou essa palavra para o difícil problema da consciência. Platão identificou o problema da mente. Ele é um realista. Ele disse que não existe universo. São apenas ideias que temos sobre o universo. Mas agora, a última conversa que eu apoio totalmente, aliás, e aqui a coisa fica meio confusa, é crucial para a situação. Não existe universo. O universo é um incrível sonho cósmico. É uma representação simulada de uma oficina digital que transcende espaço e tempo. Se quiser, chame isso de Deus, ou consciência cósmica, ou mistério. Essa oficina digital está chegando 0 segundos. E é isso que vivenciamos como um universo visível e palpável, repleto de possibilidades. Então já nos provoca aí logo de início, né? Ao falar que o universo não existe. O universo é um sonho de Deus. O universo é a expressão da consciência cósmica. Né? Porque ele sabe, como cientista e pesquisador, que a matéria é quase nada. A matéria é 0,01% do que a gente observa. E, sendo quase nada, ele nos provoca. Então, nós somos feitos de nada? Que nada é esse? Se nós somos feitos de nada, obviamente, então, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, é uma holografia, uma projeção. Projeção de quê? Projeção de uma consciência cósmica. Eles chamam, podem chamar de Deus, podem chamar de consciência cósmica, ou o que seja, não é? Ele está aqui nos provocando, né, gente? O que isso tem a ver com o espiritismo?
Tem tudo. Por quê? Nós estamos buscando Deus. Nós estamos buscando conhecer Deus. Nós estamos buscando conhecer a nossa consciência como espíritos imortais que somos. E a nossa relação com Deus. Não é? Então, vamos mais adiante. Aqui pode complicar um pouco, mas é importante para a gente prosseguir no restante aqui dos nossos estudos. É o experimento da dupla fenda de Thomas Young, em que ele vai nos demonstrar que as ondas de luz podem, uma hora, aliás, as partículas de luz, chamadas fótons, elas podem se comportar de dupla maneira. De uma maneira como partícula atômica e de outra maneira como onda de luz. É o fenômeno da dualidade da matéria, né? Que é um desafio à nossa lógica. Tem esse primeiro aqui, que é mais técnico, mais complicado, mas eu vou passar assim mesmo. Não precisa entender, não. É para provocar mesmo. Aí eu vou entrar numa explicação básica e vou colocar um mais que vai tocar mais a gente, tá bom? Opa. O experimento mais misterioso e assustador. Você já ouviu falar do experimento mais assustador do mundo? É o famoso experimento da dupla fenda. Mas afinal, o que o torna tão assustador? No século XVIII, Isaac Newton apresentou uma teoria que dominou a física por muito tempo. Ele acreditava que a luz era composta por partículas. Porém, quando os cientistas dispararam fótons através de duas fendas usando um emissor, o que apareceu na parede de detecção não foram faixas de partículas como esperado, mas sim padrões de interferência, faixas claras e escuras alternadas, e a parte central brilhava mais do que as outras. Isso indicava que a luz, na verdade, se comportava como uma onda, e que as ondas de luz colidiam entre si durante o processo, formando o padrão de interferência. Para confirmar essa ideia, os pesquisadores decidiram usar um emissor capaz de disparar apenas um fóton por vez, e registraram todo o processo com um equipamento de observação de alta velocidade. Mas algo estranho aconteceu. A tela mostrou um padrão de partículas e não o de ondas. Mais assustador ainda. Quando o equipamento de observação foi desligado, o padrão de interferência voltou a aparecer. Era como se os fótons soubessem que estavam sendo observados e mudassem seu comportamento. Então, os cientistas instalaram detectores diretamente antes das fendas, tentando descobrir por qual caminho o fóton passava. O resultado foi ainda mais bizarro. Um único fóton parecia gerar dois padrões de interferência, como se possuísse duas naturezas ao mesmo tempo. Albert Einstein dizia que Deus não joga dados, pois algo assim só poderia ocorrer por um acaso divino. Já a interpretação de Copenhague afirmava que antes de ser observado, o fóton estava em um estado de superposição, uma forma fantasma, sendo ao mesmo tempo onda e partícula, até que a observação o obrigasse a se definir. É como chutar uma bola em um campo de futebol, e a seguir ao mesmo tempo para vários pontos do gol. Mas no momento em que você a observa, ela escolhe um único caminho. O mais assustador é que se você observar a luz no final de sua trajetória, isso pode mudar o ponto inicial de onde ela partiu. Ou seja, o efeito pode alterar a causa. É por isso que o experimento da dupla fenda é chamado por muitos de o mais assustador de todos os tempos. Bom, essa questão aí foi trazida por nós, rapidamente, mas a Marilene me pediu para voltar nessa questão do olhar. Lembram-se? Ela falou comigo, você pode falar mais sobre o olhar? Porque esse experimento da dupla fenda, de Thomas Young, ele vai demonstrar isso. Vai demonstrar que a luz, normalmente, quando não existe um observador, ela se comporta como ondas de luz. Mas a partir do momento que se coloca um observador humano,
Vocês viram aí que ele falou o seguinte: parece que os fótons sabem que estão sendo observados. E quando isso ocorre, eles passam a assumir o movimento de partícula atômica. Em suma, é algo que está fora do espaço-tempo e que no momento que a consciência, porque nós somos consciência, nós somos espíritos, no momento que nós observamos o fenômeno, a gente colapsa esse fenômeno no espaço-tempo. E esse fenômeno vira, então, uma representação material ativa, que é a partícula, né? Isso veio lá de trás, né? No início do século XX, com as pesquisas de Albert Einstein sobre a relatividade geral, com as pesquisas de Werner Heisenberg, que vai receber o Prêmio Nobel de Física em 1932, como um dos pais da física quântica, não é? E, basicamente, eles vão ver, pela demonstração de Einstein, que matéria e energia são uma coisa só, em representações distintas. O que vai diferenciar uma da outra é a velocidade ao quadrado com que ela é observada, e que grande parte dos átomos vivem num campo de alta energia, no chamado vácuo quântico. E aí, se 99% da massa de um corpo é energia pura, onde fica o materialismo? Deixa de existir, né? O materialismo deixa de existir. Não faz sentido. Emmanuel fala isso no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que os cientistas, os matemáticos, os astrônomos, e os físicos iriam, em determinado momento da ciência, sem o desejarem, iriam se tornar sacerdotes do espírito. E ele ainda justifica, pela ausência de matéria com que eles formulam as suas teorias materialistas. Iam chegar nesse ponto. Nós já chegamos nesse ponto. Porque hoje nós temos grandes instrumentos de medição da matéria entre a Suíça e a França, que é o acelerador de Hadron, perto da cidade de Genebra, nos Estados Unidos da América, no estado do Novo México, aqui no Brasil, na cidade de Campinas, e há outros na China e na Rússia e na Alemanha, que estão buscando justamente isso. E quanto mais eles estudam, mais eles encontram subpartículas das subpartículas das subpartículas atômicas, né? Essa proposição da dualidade onda-partícula começou com um francês, um físico conhecido como Louis de Broglie, a partir dos experimentos que ele fez em 1924, sugerindo que as partículas subatômicas poderiam ter um comportamento dual. Ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Física de 1929. Lembram-se da primeiro slide da semana passada, na conferência de Solvay, ele estava lá, o de Broglie estava lá. É o físico francês mais, vamos dizer assim, mais reverenciado na ciência contemporânea. E interessante isso, ele faz a proposição em 1924, mas não é ele que vai provar. Quem vai provar são 3 cientistas em 1927, Davison, Gerner e Thomson, que vão provar
a proposta dele pelo padrão de difração de um feixe de elétrons. E aí surge, então, essa ideia da dualidade onda-partícula. A matéria se comporta como onda até ela ser observada. Quando ela é observada, ela se comporta como partícula. E, naturalmente, fazendo sempre essa conversão matéria e energia. Em relação às ondas de luz, que foi o que nós vimos, inicialmente, quando não há observação, está vendo? O feixe de luz, ele se comporta como onda, passa por duas fendas, por isso que chama-se dupla fenda, e as ondas, igual você joga pedras num lago, não vai aparecer ondas. Se você joga duas pedras, as ondas não vão se interferir e vão criar um padrão. A mesma coisa no mar. Então, cria-se esse padrão de interferência das ondas. E aí elas vão ter, na placa seguinte, essa determinação, vamos dizer assim, de impacto, né? Mas a partir do momento... Aqui está a descrição do experimento, as diversas partes, né? Não precisa entrar aqui. Fizeram recentemente, em 1999, a mesma experiência com carbono 60 e se repete esse padrão. Existe a constatação de padrão de onda quando não é observado e padrão de partícula quando é observado. Então, ondas e partículas são diferentes manifestações da matéria ou diferentes manifestações da energia. É como se fossem encarnações diferentes da mesma personalidade, né? Fenômenos distintos, mas a origem é a mesma. Mas por que Geraldinho está falando nisso, né? O que isso tem a ver conosco? Aqui tem a ver porque nós estamos interessados, gente, na influência do observador. Aquilo que a Marilene perguntou. Fala mais sobre o olhar. A partir do momento que eu olho, eu crio uma realidade. E o que eu olho é diferente do que a Júlia vai olhar, é diferente do que o João Pedro vai olhar, é diferente do que o Galo vai olhar. Por quê? Porque as nossas consciências são diferentes. Então, nós teremos sempre pontos de vista diferentes. Claro que dentro de um grupo em sintonia, você tende à sintonia das visões. Mas, se eu chamasse aqui, metade desse grupo aqui, aliás, 1/3, fosse de espíritas, 1/3 de católicos e 1/3 de protestantes, a nossa reunião já não seria tão pacífica como é agora, né? Porque os 3 tipos de olhares iriam se conflitar, percebe? Então, a influência do observador é determinante da paz ou da guerra. É determinante do amor ou da aversão. É determinante da tristeza ou da alegria. Aqui já falando dos sentimentos, das questões espirituais, né? Então, na realidade, a presença de um observador consciente... Opa, peraí. Esse observador tem que ser consciente. Não adianta ser qualquer observador. Ele tem que saber o que está vendo. Tá? Vai interferir no fenômeno. Aqui você está vendo como se fosse um jogador de futebol jogando bolinhas de futebol, que seriam a fonte dos elétrons, em 2 fendas. E aqui um gol amplo, está vendo? E essas bolas, aleatoriamente, vão formar como se tivesse ali caçapas específicas, né? Recebendo essas bolas. E a partir do momento que você para de observar, o fenômeno muda.
Então, o observador é fundamental. E isso vale para tudo em nossa vida. E agora, nós falando de espiritualidade e espiritismo, de mediunidade, de espírito desencarnado, de comunhão de espíritos desencarnados conosco, através do fenômeno da mediunidade, gente, esse fator observador é muito preponderante. Por quê? Porque vai influir no fenômeno. Todos nós vamos influir no fenômeno da mediunidade. Outra coisa, mas para termos uma influência benéfica, ou essa experiência ser benéfica para nós, a gente precisa de ter consciência do que nós estamos observando. Né? Voltando aqui para a física, essa observação também pode fazer com que o elétron viaje mais rapidamente, tenha uma frequência maior ou mais lentamente. Tudo vai depender do observador. Agora sim, um vídeo que pode fechar bem essa situação aqui para nós. De acordo com a mecânica quântica, o efeito do observador... Mecânica quântica, o efeito em um estado particular de existência quando o observamos. Quando não observado, ele existe como onda em múltiplas possibilidades. A posição de um elétron no nível quântico é incerta até que seja observada. Quando então se fixa em uma posição específica, este princípio mostra como nossa observação e atenção podem desempenhar um papel central na formação da realidade. Ao tentar entender isso profundamente, começamos a perceber como nosso mundo e o universo podem realmente funcionar. Isso nos dá a ideia de que nossa consciência, nosso foco e nossas intenções podem ser incrivelmente poderosos. Opa! Nossa consciência, nosso foco e nossas intenções podem ser eminentemente poderosos. Isso é tudo, gente. Isso é epigenética. É o começo da epigenética. A nossa consciência, o nosso foco e as nossas intenções. Então, para a gente evoluir, a gente tem que analisar isso dentro de nós. Por isso que o observador tem que ser consciente. Ele tem que se conhecer, se autoconhecer, é o processo da consciência. Ele tem que ter foco, tem que ter objetivo de vida, tem que ter objetivo de espiritualização. Aqui nós estamos tratando de espiritualização, né? Claro que fora daqui ou em outras assembleias, os focos serão distintos, mas aqui nós estamos em Grupo Espírita Saber Amar. Qual que é o nosso foco? Saber e amar. Conhecer e amar. Porque só conhecendo e amando é que nós vamos sair da mediocridade humana. A grande verdade é que o nosso grande desafio é o ramerrão da mediocridade, em que nós nos comportamos de forma aleatoriamente submissa à manada do mundo, né? Seguindo a maneira de manada. Nós queremos ser manada? Ou nós queremos ser um observador consciente? Ou nós queremos ter as rédeas, conforme Platão falou, as rédeas do nosso carro, né? Na mão. Quais são as rédeas? O pensamento. Lembram-se? E quais são os cavalos dessa biga? Nosso sentimento. Se eu não tenho as rédeas do pensamento segurando o cavalo do nosso sentimento, o cavalo fica totalmente estrambelhado, não é? A gente vê nesses filmes da Roma Antiga, da Grécia Antiga, aquelas guerras e tudo com bigas, não é? Quando o sujeito lá perde o controle das rédeas, a biga, o cavalo tropeça, a biga dá a cambalhota e
e o homem acaba morrendo ou sendo alvejado ali na batalha. Então, isso é muito importante. A gente ter na mão as rédeas do nosso pensamento para que com elas nós possamos controlar o nosso sentimento destrambelhado. Nós só podemos ter o nosso pensamento. Isso. Fala aqui de novo, para o pessoal ouvir. Estou pensando que nós só podemos ter as rédeas do nosso pensamento se nós conhecermos o nosso inconsciente. Eu não posso nem pensar na consciência se eu não abordar meu inconsciente. Porque é uma descoberta, consciência, né? é a consciência que vai estar É uma destrambelhada. descoberta. Nesse caso, né? É a busca do quem eu sou, né? É a busca do se conhecer. Não tem como você prosseguir sem racionalizar as razões pelas quais você sente isso ou aquilo. Nós podemos pensar que a base da epigenética, então, vai ser o inconsciente, porque se eu não tiver acesso a ele. Eu acho que o inconsciente vamos dizer assim, o início. Eu acho que a base é aqui, ó, é o foco. Não é o inconsciente, é o frontal, é o domínio superior. Que eu acho muito interessante isso que a Marilene está colocando. Eu estava pensando que, como ele coloca ali o título Influência do Observador, na tradição do cristianismo, muitos foram aqueles que clamaram para ser observados pelo Cristo. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando ele para, me olha, me observa, a influência dele sobre mim, sobre as minhas células, é muito significativa. Isso também é epigenética. É uma escada, né? A escada de Jacó. Espera aí, fala no microfone. Alguém passa para a Cíntia, por favor. Eu acho que o que você está falando, às vezes a gente fica pensando assim, que isso é uma coisa que vai acontecer no futuro. Isso já está Não, isso já está acontecendo, né? E eu falo de novo do tratamento que eu estou fazendo agora com 2 médicos. Eu estou participando de uma experiência, na verdade, de um estudo científico espiritual, que esses 2 médicos estão desenvolvendo, que já existe em alguns países do mundo. Aqui no Brasil existe no Sul, em Porto Alegre, e agora aqui em Belo Horizonte eles começaram, e eu já comecei já há alguns meses, e para acessar o inconsciente e me conhecer melhor, mas e a isso partir tudo- daí a cura vindo a partir daí também, e outros benefícios, né? Nós temos que ver o seguinte, gente. Nós estamos falando de ciência de ponta. Obviamente, estamos ainda engatinhando nessa ciência. Tá? É bom que se tenha isso em mente, né? Lá em 1992, nós publicamos uma das biografias do Chico Xavier, Mandato de Amor, e antes disso eu entrevistei sobre, por exemplo, as terapias de vida passada. E eu perguntei ao Chico se era o momento disso, e na época ele disse que não, a não ser que nós tivéssemos pacientes com determinados traumas muito específicos de vidas passadas, né? Por quê? Qual que era o risco que o Chico Xavier falou comigo? Nós já viemos com um esquecimento de propósito. Existe uma razão para esse esquecimento. Então, a gente não pode se entregar a terapias de regressão sem muito pé no chão. Por quê? Ele falou o seguinte: tem 2 situações que podem nos deixar no passado. 2 situações opostas. Vamos supor que você faça, isso aí foi dito por ele, você faça uma terapia de regressão de vidas passadas e você descobre que há 300 anos atrás você teve uma vida com sua alma gêmea, que você teve os seus filhos amados
E o amor foi tão grande nessa vida, e essa vida foi tão importante para você, que você não vai querer voltar para o presente. Então você pode desenvolver uma melancolia mórbida por isso e se recusar a voltar ao presente. A gente tem que ter noção de que tempo é muito relativo, tá? Tempo é relativo. Do outro lado, ele me explicou o seguinte: vamos supor que a pessoa regrida 500 anos atrás, e ao regredir 500 anos atrás, ela identifique os familiares de hoje, pai, mãe, irmão, marido, filha, marido, esposa, filho ou filha, como inimigos ferrenhos do passado. Um matou o outro, um escalpelou o outro. E é muito difícil você voltar ao presente sem o rescaldo daquele ódio que foi cultivado 500 anos atrás. E aí a pessoa volta pior do que, entendeu? Do que ela iniciou o experimento. Então, existem riscos, né? Vou deixar isso claro aqui, que eu não estou apoiando essa perquirição, vamos dizer assim, porque muita gente faz terapia de vida passada por especulação ou porque querer conhecer outras vidas. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Não é o seu caso. Eu vou pedir só para a gente prosseguir, porque eu tenho muita coisa para mostrar aqui hoje, tá bom? Para a gente tentar chegar no que eu quero hoje. Semana passada, nós trouxemos o Prêmio Nobel de Física de 1963, Eugene Wigner, né? Que foi quem, primeira vez na história da humanidade, provou a existência da consciência quântica, que para nós, espíritas, é o espírito. Uma consciência quântica, segundo Wigner, fora do espaço-tempo, e com a capacidade de se comunicar instantaneamente com outras consciências quânticas, no que ele chamou de comunicação quântica, que nós chamamos mediunidade. Isso é de 1963, que foi a primeira teoria científica do espírito, só que com o nome de consciência quântica, que não está no espaço-tempo, na dimensão espacial e temporal que nós todos conhecemos, né? Mas não foi só ele. O Dr. Itzhak Bentov, que era cientista e inventor israelense norte-americano, nascido na Tchecoslováquia e falecido, infelizmente, naquele desastre da American Airlines, quando ela saía, um avião da American Airlines, em 1979, saiu de Chicago em direção a Los Angeles. Ele estava nesse avião e morreu nesse desastre. Mas alguns dos livros dele, A Espreita do Pêndulo Cósmico, A Mecânica da Consciência. Então, ele propõe uma teoria da mecânica da consciência. Esse aqui, Itzhak Bentov, Do Átomo ao Cosmos, a evolução da consciência num novo modelo do universo. Então, ele também toca a questão da consciência universal, que seria Deus, e é muito importante isso. E esse outro livro, Um Breve Tour pela Consciência Mais Alta, né? E ele chama o livro cósmico da mecânica da criação. E aí ele já entra, inclusive, na criação divina. Tá? E ele vai ter essa proposta que vai ser adotada, gente, pela CIA, a proposta de Itzhak Bentov. Um homem criou um modelo de consciência usado pela CIA antes de morrer em acidente aéreo histórico no Zé. Itzhak Bentov, cientista e inventor de Cada um de na Tchecoslováquia, que se tornou um inovador no campo da engenharia biomédica no Zé, sugeriu que a consciência é o elemento unificador comum de toda a criação e que, através desse elo,
O modelo de consciência usado pela CIA antes de... acreditava que nossas mentes estão conectadas ao universo e ao nosso entorno. Essa conexão nos mantém vivos e conscientes. Cientistas não estudaram a consciência por não compreendê-la por muito tempo. Na década de 90, eles iniciaram a aprendizado sobre o tema. Muitos cientistas investigam a consciência. Ainda um mistério. A consciência é um quebra-cabeça a ser resolvido. Ainda não temos um quadro completo. Conhecemos algumas peças. A ideia de Beethoven é uma peça importante de quebra-cabeça. Os cientistas ainda estão construindo sobre seu trabalho hoje. A consciência evolui em direção ao absoluto, a fonte de toda a consciência. Essência da consciência pura. É a energia vibrante e imutável. O absoluto é fixo, manifesto e invisível. O cérebro age como transdutor, convertendo a energia da consciência em sinais elétricos e químicos para a comunicação interna. O cérebro pode sintonizar em várias frequências de consciência, permitindo diferentes estados de consciência. A teoria de Beethoven afirma que a consciência é fundamental no universo, não se restringindo ao cérebro ou ao corpo. Consciência pode existir independentemente do corpo físico, não limitado por espaço e tempo. A teoria de Beethoven é influente nos estudos da consciência, porém é debatida e não amplamente aceita pela ciência mainstream. Beethoven morreu em um acidente do voo 191 da American Airlines em 1979, após decolar de Chicago O'Hare. O pior desastre é não relacionado ao terrorismo do Zero. Ele faleceu a caminho da Califórnia, para uma apresentação sobre ciência e misticismo a cientistas japoneses. Então, olha só que coisa interessante. Ele fala nessa realidade da consciência fora do espaço-tempo, a consciência não local, repetindo, então, o que Eugene Wigner havia proposto na década de 60. Ele continua, então, nesse pensamento, né? Além disso, ele propõe a comunicação entre as diversas consciências através de emissão de ondas eletromagnéticas, o que André Luiz já falava em 1947. Olha aí a antecipação científica da obra de André Luiz, Chico Xavier, né, através dessa mediunidade gloriosa, antecipando em muitas décadas estudos científicos que vieram depois. E ele chega a tocar nessa questão da consciência cósmica, né, do absoluto, que seria Deus. Até ele usa essa expressão, absoluto, e também no Livro dos Espíritos a gente encontra lá, né, essa questão da onisciência, da onipresença absoluta de Deus. Bom, seguindo mais adiante, agora nós vamos para um grande cientista, que foi um dos grandes executivos da Intel nos Estados Unidos. Ele era ítalo-norte-americano. O nome dele é Federico Fadin, físico, engenheiro eletricista, inventor. E ele é um dos primeiros cientistas que vão falar sobre inteligência artificial. E o trabalho dele, ele é um dos primeiros também inventores dos chips, famosos chips da Intel, que durante muitas décadas aí foram base dos nossos aparelhos, né? Mas já naquela época também ele já falava sobre chip quântico e sobre inteligência artificial. Um cara muito conceituado. Ele vai falar, vai dar muitas palestras sobre o seu despertar espiritual, porque ele tem experiências que ele chama de experiências quânticas e espirituais, fora do corpo físico, fora do espaço-tempo, né? Ele confirma isso, tem vários podcasts com a presença dele, ele já é hoje um octogenário. Ele vai dizer, por exemplo, que nós somos uma manifestação da nossa consciência quântica. O que é isso? Nada mais dizer que nós somos espírito.
que o Espiritismo já diz há quase 200 anos, né? Então, para nós não é novidade, mas é bom a gente ver a ciência chegando lá, né? A ciência comprovando. Ele vai ter várias apresentações, palestras, seminários, congressos, em que vai apresentar a mente quântica, que é essa mente, essa consciência não local, que não existe no espaço-tempo, portanto, ela está fora da matéria e do tempo como nós a conhecemos. E ele vai também falar sobre a ciência esquecida ou encoberta da consciência e da realidade. E também ele vai dizer uma coisa muito importante, que atualmente os astrofísicos estão procurando conhecer muito o que é a matéria e a energia escura, que é grande parte da matéria e da energia do universo. E ele, em determinado momento, ele vai dizer que muito mais importante do que conhecer a matéria e a energia escura seria nós conhecermos a consciência universal. Ele fala diretamente que existe uma consciência universal que ordena tudo que nós temos e conhecemos acerca do universo. Num dos últimos podcasts que ele participou, com o alemão Bernardo Castro, ele vai falar sobre física quântica, espiritualidade e consciência. Eu estou apenas trazendo assim, aqui, obviamente não dá para a gente passar tudo, mas quem quiser procurar em casa, eu recomendo. Tá? E aqui ele vai falar para nós um pouco sobre isso. O universo, ele é consciente. Então, não é só nós que somos conscientes, não é só os seres vivos que são conscientes. Ele fala, o universo é consciente. Existe a consciência universal. Aqui, ele vai dizer, por exemplo, que a consciência não é algo isolado, ela está em constante contato com outras consciências, trocando informações, ainda que não verbais, ainda que não conscientes no sentido terrestre, mas mente a mente, isso acontece 24 horas por dia, né? E que seria importante para nós reconhecermos que nós somos campos interligados, campos energéticos interligados, porque os nossos espíritos, que eles chamam de consciência quântica, criam campos eletromagnéticos ao nosso derredor. E esses campos eletromagnéticos se conectam com outros campos de energia semelhante. Tá? Então, vamos lá ouvi-lo. Cada um de onde somos tantos sujeitos que observam. Hoje, cada um de nós é um campo energético único e singular, onde não há limites no espaço e no tempo. O espaço e o tempo existe dentro desses campos de energia, que somos nós. Então, isso muda o paradigma. Do meu corpo, incluindo as células da pele. O genoma atual é responsável pela criação do organismo completo. Então, cada parte do meu corpo se de compreender o todo de maneira completa. Neste caso, o todo é apenas o corpo. Então, nós somos holográficos. Nós somos holográficos. Somos feitos de partes inteiras. Temos 50 mil células. 50 trilhões de células. Então, nós, como seres humanos, somos campos interligados que fazem parte do todo. A totalidade do universo que existe. Mesmo padrão repetido em diferentes escalas. Aqui ele vai falar, obviamente, na questão do todo, no sentido de interconectividade, né? Não na ideia panteísta que nós somos parte de um todo da filosofia panteísta, não. Mas no sentido de
estamos conectados uns com os outros, com o universo, com a matéria ao nosso derredor, com a natureza, com os animais, com as plantas, com a consciência cósmica de uma forma geral, né? E isso aí é bastante pertinente dentro do conhecimento espírita cristão. Aqui, toma uma aguinha. Vai cuidar de sua mãe lá, minha filha. Aqui nós vamos entrar agora com o Ian McGilchrist, que é um psiquiatra e neurocientista britânico. Ele é muito interessante, esse camarada. Um dos livros dele se chama O Mestre e Seu Emissário. O cérebro dividido e a formação do mundo ocidental. Aí ele vai discutir uma coisa muito interessante, que ele vai constatar pela ciência, que o nosso cérebro de carne, na realidade, ele está sendo engendrado desde os primeiros habitantes de 700 milhões de anos atrás. E, curiosamente, desde aqueles seres de 700 milhões de anos atrás, todas as manifestações cerebrais foram divididas em duas partes. Então, a parte esquerda e a parte direita do nosso cérebro. Isso não somente nos seres humanos, tá? Em todas as criaturas desde 700 milhões de anos atrás. E ele vai explicar uma coisa muito curiosa, que é a não simetria, a assimetria entre essas duas partes cerebrais. Como sendo uma necessidade evolutiva, em que a parte esquerda do cérebro, que normalmente toma conta do nosso lado direito, né? Ela é mais focada no presente, no imediato, na solução dos problemas imediatos por exemplo, da caça, da comida, da formação da família, não é? do mate, no caso dos animais, da procriação, da sustentação da casa ou do lar, do trabalho objetivo. Então, o nosso olhar mais prático da vida é a nossa escrita, é a nossa busca por pegar, por tocar o palpável, o material, o que é expresso pela nossa visão, naquilo que nós enxergamos de imediato. Então, é como se fosse mais um lado cerebral que é mais racional, que é mais objetivo, que é mais direto, ele é mais específico. Pé no chão. Ele é mais pé no chão. Desde os animais, né? Por exemplo, o animal está com fome, ele vai procurar uma presa. E no momento que ele vai procurar uma presa, ele vai utilizar a parte esquerda do cérebro. Por quê? Ele precisa focalizar o que ele quer comer. Qual que é o comportamento da presa? Como que ele vai pegar essa presa? Né? Trazendo isso para os seres humanos, é o nosso dia a dia, a nossa batalha do dia a dia. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que levantar, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que ter horário, eu tenho que ter disciplina, não é? Eu tenho família, enfim. Eu vou ter determinadas disciplinas para conviver com essa necessidade do objetivo, ou a necessidade do imediato. Completamente distinto é o lado direito do cérebro.
Vai lá, querida. Melhoras Isso para você. nunca me aconteceu. Fica tranquila. Vai melhorar. E então, esse lado direito do cérebro, ele vai falar para nós que é algo completamente distinto. É o lado poético, é o lado que é capaz de se conectar com o todo, com a natureza. Ele é muito mais complexo. Ele não se expressa na objetividade, ele se expressa na subjetividade. Né? E olha que isso é um trabalho, gente, de um psiquiatra e de um neurocientista, muito interessante. Né? E essas duas partes, embora ele diga que não necessariamente essas partes são estanques, porque elas funcionam ao mesmo tempo, né? Não é que uma parte funciona e a outra deixa de funcionar, não. As duas partes do cérebro nosso, que no nosso conhecimento espírita, nada mais é do que o reflexo do espírito, não é? O órgão de manifestação do nosso espírito, da nossa consciência na carne, ele vai, naturalmente, usar as duas partes o tempo todo. E as duas partes também são lógicas. Ele não quer dizer, por exemplo, que só a parte esquerda é lógica e a outra é ilógica. Não, nada disso. Ele fala apenas de concepções distintas. Né? A parte esquerda é o objetivo, é o imediato, é o pé no chão. E a parte direita é o lúdico, é o poético, é a aspiração, é o sentimento de religiosidade, é o sentimento de transcendência, é a capacidade de se conectar com o todo, com a natureza, não é? E se deslumbrar. Mas uma parte não deixa de estar em constante vigília com a outra, para que a pessoa viva bem, não é? No nosso caso, seres humanos. Lembrando que isso ocorre desde os animais de 700 milhões de anos atrás. E o que eu achei bastante curioso, e isso já é provado cientificamente, que embora o nosso cérebro é formado de células que nós chamamos de neurônios, apenas 2% dos neurônios são trocados entre essas duas partes. Então, é uma parte mínima de neurônios que passam de um lado do cérebro para outro. Olha que coisa curiosa isso. Por que será isso? Hein? Curiosa e terrível. Muito pouco, né? Mas se a gente sabe que o neurônio é uma célula, é um princípio inteligente, está sob o domínio de um princípio inteligente maior, que é o nosso espírito, nós sabemos que ele pode ter a sua especificidade. Exatamente. Não é? Exatamente. Então ele tem ele é treinado para viver algo mais amplo, por exemplo, no caso do lado direito, do que o contrário do lado esquerdo, que está focado no imediato, não é aqui e agora. E traz a informação dos outros todos. Não, e não é que ele traga a informação no sentido... Não é isso. Porque, no fundo, o cérebro vai comandar o corpo inteiro, né? Não só entre eles, vai comandar o corpo inteiro. No caso de um perigo, por exemplo, do medo, a energia do espírito, que no caso vai se manifestar no cérebro, ela tem que se focar no lado esquerdo do cérebro. Por quê? Porque a pessoa tem que ter o impulso de correr, de escapulir do perigo, né? E ela tem que ter objetividade e força para se livrar daquele momento de, vamos dizer assim, de tensão. Pois não, querida? Só passa para ela o microfone, por gentileza, gente. Bastante breve, só me parece, então, Geraldinho, quer dizer, que a linguagem também de interpretação e de correspondência, de comunicação,
ela opere em linguagens que a gente não consegue denominar. Exatamente. Então, um lado consegue interpretar muito mais do que o outro, que a gente consegue conceber que interpreta e vice-versa. Exatamente. Né? E no lado Ele chega a do dizer o direito, seguinte, por exemplo, a abstração, por exemplo, é uma linguagem. é uma linguagem. É uma linguagem. Ele fala isso. E aí você consegue estabelecer, né, que o neurônio, como vocês disseram, é por causa de uma especificidade. A comunicação acontece muito além disso. Muito além do neurônio, né? A comunicação vai se dar da maneira do espírito ser, né? Agora, é o que eu estava dizendo, o seguinte, isso vai depender de cada momento, de cada situação em que a pessoa vai estar ali diante de um obstáculo, ou um desafio, ou simplesmente ela está na vida normal dela. Ele diz, por exemplo, que o lado esquerdo é aquele que vai dominar a linguagem objetiva, os idiomas através dos quais nós nos comunicamos, a escrita e tudo. Não obstante, o lado direito é aquele que vai interpretar o idioma de uma outra forma, a linguagem de uma outra forma. A poesia, a música, a manifestação artística, né? O transcendente, a manifestação espiritual, que nós vamos chamar de mediunidade, o contato, a comunicação com outros seres, não é? E ele chega a dizer, é muito interessante o que ele diz, nesse livro, por exemplo, que ele fala, por exemplo, que é como se nós tivéssemos diante de uma viagem, a gente necessitasse de um mapa, não é? Então eu preciso de um mapa. Eu vou para uma cidade que eu não conheço, eu preciso de um mapa. Acontece que eu tenho, hoje na internet, eu tenho tanto acesso à informação sobre a cidade que eu vou visitar, que se eu colocar todas as informações disponíveis na internet nesse mapa, o mapa fica incompreensível, né? Então, o lado direito do cérebro é aquele que é capaz de pegar todas as informações sobre o destino que você vai buscar. Então, ele é capaz de estudar e fantasiar e imaginar mil coisas, né? Ouvir muita coisa. Mas o lado esquerdo vai dizer o seguinte, não, tudo isso é válido, mas não presta para o nosso mapa. O nosso mapa tem que ter o endereço do hotel, o nome da avenida, tem que saber qual aeroporto que eu vou descer, né? Qual o número do voo que eu vou pegar, o que eu vou usar, se eu vou usar o Uber, tem que ser mais objetivo. Percebe? Embora, é claro que a pessoa lá, enxergando naquele objetivo de viagem, ela vai aproveitar de uma forma global, né? Então, gente, ele é bem nascido em 1953, tem todos esses livros aqui, publicados, contra o criticismo. Ele escreveu também sobre as delusions, como é que é a palavra em português de delusions? Hein? Não ouvi. Não. Delusions é de esquizofrênico, por exemplo. Delírios. Então, os delírios somáticos da esquizofrenia e a psicose afetiva. É um dos livros dele, tá? Outro livro dele, O Problema das Simetrias. Como eu falei, ele diz que desde 700 milhões de anos atrás, os cérebros não são simétricos. A parte esquerda e a parte direita são assimétricos. Por que isso? Ele busca essa informação. Por que uma parte é maior do que a outra? O que isso significa? Está aí uma coisa que nós espíritas temos que pesquisar, não é? Ele escreve sobre isso. O livro que eu mostrei, e sobre o qual eu falei, O Mestre e Seu Emissário, é outro livro dele. O Cérebro Dividido e a Busca por Sentido. Olha que bonito isso. O cérebro dividido e a busca por sentido. Olha o trabalho dos médicos espíritas, o cérebro triuno. Exatamente. Não é? Que foi todo baseado em André Luiz, por Chico Xavier. Só que esse livro dele, gente, vai ser publicado dia 15 de julho de 2012.
Olha aí. Chico Xavier tratava disso em 1947, no livro No Mundo Maior, né? Aqui outro livro dele de 2018, Maneiras de Atender. Como o cérebro dividido constrói o mundo. A gente precisa dessa divisão, né? Outro livro dele, a Matéria com as Coisas. Então você vê que é um cara de grande conhecimento, né? E ele vai fazer essa oposição entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. O cérebro dividido, né? Existe um documentário sobre isso já, que é acessível, né? Eu recomendo, chama-se A Divided Brain. E esse outro livro dele, que chama-se The Matter with Things, A Matéria com as Coisas, os nossos cérebros, os nossos delírios e a desconstrução do mundo. O nome dele é Ian McGilchrist. Vamos ver o que ele fala, gente. Matéria. Ninguém nunca viu a matéria. Tudo o que viram em sua consciência. E sua consciência é de tudo o que sabe. Na consciência deles, experimentaram qualidades materiais. Para isso é muito importante, porque, veja, eu não acredito que a consciência e a matéria sejam totalmente separadas. Eu acho que eles são distinguíveis, obviamente, mas não são totalmente separados. Mas de uma maneira bastante importante. A relação deles é como faces da mesma entidade. A água tem uma face translúcida quando está fluida, e flui através da sua mão e de todo o resto. Mas também tem uma face que está completamente opaca. É necessário um empurrão poderoso para mover o imóvel. E isso também é água. E então, nessa sala, onde todos vocês estão sentados, há literalmente toneladas de água, suspensa no ar, que vocês não conseguem ver. Agora, qual destes é água? Minha só isso é que todos lá, frases distintas de água. Então, quando as pessoas dizem bem, a matéria não se parece com a consciência. Eu digo bem, não. Mas eu digo, não se parece com a atmosfera. E não se parece com o riacho que passa pela minha casa. Não são expressões fenomenologicamente diferentes desse algo primordial que cria o cosmos. E eu acredito que é consciente. A maioria das grandes tradições de sabedoria concorda com essa visão de forma global. Gente, ele está sendo muito atacado pelos psiquiatras e neurocientistas materialistas, porque ele apresenta a consciência cósmica. Ele é psiquiatra e neurocientista. Ele apresenta a existência do que nós chamamos de Deus. E ele vai chamar de consciência cósmica. Como? Parece que sim. Eu acho que tem. Eu acho que tem um ou dois que já estão em português, né? Mas ele tem várias conferências no YouTube, você consegue assistir com legenda, né? E então é muito, muito curioso o que ele vai falar, por exemplo, esse exemplo, porque quando ele fala, né, que a matéria e o espírito, a matéria e a consciência são, embora sejam distintos, eles não são, vamos dizer assim, divisíveis. Isso tem a ver com o Espiritismo. Tem tudo a ver. Tudo a ver com o Livro dos Espíritos, né? Nós já trouxemos aqui a base disso, não é? Por quê? Porque do Livro dos Espíritos fala que a nossa evolução é do átomo, que é matéria, ao arcanjo, que é o ser superior a Jesus. Então, do átomo ao arcanjo, tudo se conjuga no universo. Olha que coisa magnífica, né? Então, o Livro dos Espíritos fala que nós, os espíritos, são os princípios inteligentes, mas nós não evoluímos sem a matéria. Nós precisamos da matéria para evoluir. E o Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que nós, para adquirirmos experiência, a gente assimila a matéria. E depois da experiência adquirida, a gente desassimila a matéria para aprender em outros planos. E nesse ciclo de vidas e reencarnações sucessivas, acontece esse vai e vem do progresso humano ao longo dos milênios, né?
E é muito interessante o que ele falou sobre a água, né? A água líquida é água, a água sólida no gelo é também água, a água no vapor de água continua sendo água, embora em outro estado, não é? E existe na atmosfera toneladas e toneladas de partículas de água que nós não enxergamos. Hoje existem aparelhos que estão, por exemplo, no Saara hoje, colocados na atmosfera e transformando o ar em água para sustento das comunidades do Saara. Isso mostra o quê? Mostra que nós somos complexos. Isso acontece com dos elementos mais simples do universo, que é a união do hidrogênio com o oxigênio para formar a água. Imagine nós, espíritos imortais, conforme o dito por Neio Lúcio através de Chico Xavier, que haveremos de transpor os umbrais da morte para continuar vivendo, aprendendo e evoluindo sucessivamente no mundo espiritual e além dele, né? A gente termina por aqui, semana que vem a gente continua. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar. Então vamos fazer a nossa prece final. Eu vou pedir a Cecília para fazer a prece final, por favor. Queridos amigos e irmãos, chegamos ao fim de mais um encontro hoje. Refletimos sobre a neurociência e como ela dialoga com a nossa vida espiritual, mostrando que mente e espírito caminham juntos em nosso processo evolutivo. Que possamos levar esses ensinamentos e conhecimentos para o nosso dia a dia, cultivando os pensamentos mais saudáveis, as emoções mais equilibradas e atitudes que fortaleçam a nossa jornada rumo ao caminho do bem. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, nosso Senhor Deus e a força do Espírito Santo estejam hoje conosco e todos os dias dessa semana, nos conduzindo, encaminhando os nossos pensamentos através das rédeas de controle que foram citadas hoje aqui na nossa palestra. Que possamos caminhar rumo ao bem, rumo à fraternidade e à caridade, sendo sempre benevolentes. Agradecemos aos mentores e guias espirituais de luz que tiveram hoje aqui conosco e pedimos sempre o amparo e a proteção divina. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Até semana que vem, se Deus quiser.